Tem um vídeo bombado nas redes no qual tem brasileiro passando vergonha. Disseram que são brasileiros achando que são gringos. Vim aqui pra reagir e falar minha opinião pra vocês. Meu nome é Tawane Rocha, bem-vindo ao meu canal Loucuras da História, no qual aqui tem muita fofoca de gente morta, muita fofoca histórica. E o vídeo em questão é um vídeo no qual tem descendente de italiano cantando italiano lá no sul do país. Vamos reagir? Bora! Entre os comentários do vídeo tem um que me chamou a atenção. Esse vídeo me deu mais medo que filme de terror. Essas pessoas estavam lá, né, comentando sobre o vídeo e caçoando também sobre o fato das pessoas serem brasileiras, mas honrarem a cultura europeia, a cultura italiana. E tudo isso tem uma razão de ser, uma razão histórica, que na minha opinião, esse hate feito no vídeo, que eu considerei muito bonito, muito fofo, não tem sentido nenhum de haver. Por mais que existam pessoas que justifiquem esse hate. A grande maioria dos italianos vieram do final do século XIX ao início do século XX e eram em sua maioria camponeses pobres. Lá na Itália, eles passavam por uma certa dificuldade, no qual havia muita gente e pouco trabalho. Então as pessoas, principalmente do norte do país, não tinham mais onde trabalhar e as cidades estavam cheias. Para arrematar tudo isso, em 1870, houve a unificação italiana, o que agravou cada vez mais as dificuldades dos italianos. Sabendo de tudo isso, a Itália estava ansiando por mandar os seus habitantes para outro país. Não tinha mais espaço por ali e a crise poderia ser maior ainda se não mandassem esses habitantes para o outro lado do oceano. Do outro lado, tínhamos o Brasil, um país que estava acabando com a escravidão tardiamente. Só que essa abolição foi feita de uma forma muito torpe. Por quê? Pensa comigo, o escravizado sofria por diversas violências, entretanto, ele tinha uma ocupação e recebia mal, mas recebia alimentação e abrigo. Após a abolição da escravatura, você acha que aqueles donos de escravizados que não pagavam pelos serviços daquelas pessoas e os achavam inferior, iriam querer pagar o salário dessas pessoas? Obviamente que não. Juntamente, esse pensamento unido ao pensamento que o amulatizar do país, ou seja, a mistura entre etnias, deixou o país em decadência, surgiu a política do embranquecimento. Como assim a política do embranquecimento? Seria trazer pessoas brancas e europeias para o país para que acabasse, que extinguisse a etnia negra. Olha que coisa absurda isso foi feito. E era um pensamento conversado, e não só um pensamento, como algo que foi aplicado também, porque após a abolição da escravatura, nós tivemos aqui no nosso país um benefício para trazer, um incentivo para trazer imigrantes para o nosso país. E um dos países que sofreu, que recebeu esse incentivo foi a Itália, porque lembra que eu falei, lá na Itália, diversos camponeses pobres não tinham mais como sobreviver, como subsistir. Sendo assim, eles precisaram recorrer à imigração. E do outro lado do oceano, o Brasil precisava de mão de obra branca para o embranquecimento da população. Na própria Itália, diversos eram as propagandas beneficiando, falando para eles virem para o Brasil. Só que não pense que eles foram tratados com toda a pompa assim. Não foram, não. As viagens de navios eram muito cansativas, a comida era escassa e a higiene era pouca. A polenta passa a ser um símbolo de resistência do povo italiano porque nos navios tinham poucas comidas e as comidas tinham que resistir com a passagem do tempo. O milho, ou seja, farinha de milho, né, o fubá, que digamos assim, juntamente com água, fazia um prato que mantinham essas pessoas
em pé. Sendo assim, eles trazem a polenta para serem consumidas também aqui no Brasil. Ao chegar aqui, para onde eles vão? Eles vão para São Paulo, para o Espírito Santo, para Minas Gerais, para a Serra Gaúcha, com muita força. E no Rio de Janeiro também, alguns lugares eles também estavam. Vinham grandemente para trabalhar no ciclo do café. Isso aqui em São Paulo e também nos outros lugares, como eu havia dito. Aqui em São Paulo era bem interessante, entre aspas, como eles chegavam. Eles chegavam em São Paulo pelo porto, depois iam de trem até uma estalagem que é possível visitar hoje, inclusive, lá no Brás. E lá eles ficavam durante alguns dias para ver se eles tinham alguma doença, alguma enfermidade. A partir disso, chegavam os empregadores, os chefes, os patrões, para escolher as famílias ou as pessoas que eles iriam levar para as lavouras. Lembrando, as pessoas não sabiam falar português, sabiam apenas falar italiano, não sabiam para onde estavam indo. Elas só sabiam que elas estavam indo trabalhar. Ao chegar no trabalho, teve algumas coisas bem complicadas que ocorreram contra esses imigrantes. Um exemplo foi a escravidão, a servidão por dívida. Servidão seria o termo mais correto, que algumas famílias disseram para os imigrantes que eles deviam tanto a vinda para o Brasil, quanto o transporte, quanto a comida. E as comidas vendidas na venda ali da fazenda eram muito caras e eram descontadas do salário. O que ocorria era que esses imigrantes nunca recebiam salário, porque tudo era pago e era uma dívida imensa com um salário muito baixo e eles não conseguiam pagar. Então esse foi um problema que eles viveram, algumas famílias viveram também. Mas voltando à pergunta lá atrás, Tawane, por que essas pessoas lá no sul do nosso país valorizam tanto a cultura italiana? Se você parar para pensar, essas pessoas que valorizam muito a cultura italiana, que fazem festas italianas, festas da uva, fazem essas reuniões cantando músicas em italiano, tem um sotaque puxado mais para o italiano, é sobretudo no sul do país. E por que isso acontece? Acontece porque as famílias que foram enviadas para lá foram colocadas em colônias. E essas colônias, elas eram muito isoladas geograficamente, ou seja, não eram próximas às cidades brasileiras com pessoas falantes do português. Pelo contrário, eram fazendas, colônias que tinham ali, em grande parte, famílias imigrantes italianas. E, claro, né, o patrão, o chefe, que às vezes morava ali também. O que isso trouxe? Isso trouxe com que muitos desses imigrantes não tivessem contato, ou tivessem contato tardiamente, com a cultura brasileira, com o idioma brasileiro. E como lá moravam diversas famílias, não apenas uma família italiana, eles se casavam entre eles mesmos. Eles passaram a trazer da sua cultura, honrar a sua cultura ali, fazerem festas sobre essa cultura ali também. Imagine só, hoje isso acontece muito, né? Quando o brasileiro sai do país e vai emigrar para outro país, é muito comum ele se unir a brasileiros. É muito comum morar em bairros brasileiros, comer comidas brasileiras. É algo comum de acontecer, digamos assim. Sendo assim, lá era algo mais fácil. Eles estavam falando com pessoas que tinham o mesmo idioma. Por mais que fossem de lugares diferentes da Itália, eles tinham uma cultura relativamente parecida. Sendo assim, foi muito demorado o processo de união das culturas do Brasil com a Itália, para que aí nascesse uma terceira cultura. Lá eles eram encorajados a manter as suas raízes, a manter a sua cultura também, mesmo após a mixagem dos dois, né, das duas etnias. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu trouxe aqui a minha visão histórica, trouxe aqui o porquê de tudo isso, mas eu quero saber você. O que você acha desses vídeos? Você tem uma opinião como a minha? Que é uma opinião de, poxa, acho super legal, valorizando diversas culturas. Quanto mais culturas tivermos valorizadas, melhor, porque assim temos uma diversidade. Ou você é daquela que, olha, Tawane, se veio pra cá, eu acho que deveria valorizar a cultura brasileira e não a outra. Comenta aqui embaixo com muito respeito, por favor, que eu quero ouvir e ler o comentário de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.